E eu gostaria então de orar nesse momento ao nosso Deus, consagrando esse tempo a Ele. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, agradecemos porque sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo aquilo que nós vivemos. E nós agradecemos porque podemos agora, aos poucos, retornar à nossa convivência, também como igreja, aos nossos cultos, às nossas reuniões, mesmo com todos os cuidados, e entendemos que isso também é uma prova do teu amor para conosco. Nós agradecemos porque também sabemos que o Senhor não nos desamparou nesse tempo. Mesmo que não estivéssemos juntos, nós pudemos louvar ao Senhor e pudemos compartilhar os nossos vídeos, as nossas gravações uns com os outros. E sabemos que o Senhor se fez presente em todo esse tempo, no lar, na casa de cada um. E sabemos que o Senhor continua fazendo isso, ó Deus. Tem pessoas que não podem estar conosco nessa noite. Colocamos, ó Deus, todos diante do Senhor, pedindo que o Senhor esteja abençoando, guardando a cada um. Nós te louvamos também por podermos ter novamente as nossas crianças se reunindo aqui, também com todos os cuidados. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria nesse tempo, derrame, ó Deus, as tuas bênçãos e a tua direção sempre sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E eu gostaria de ler então neste momento o Salmo de número 100, antes de nós cantarmos esse louvor. Esse é um salmo de celebração, de louvor ao nosso Deus, onde o salmista, na verdade, nos convoca a louvarmos a Deus. Então nós vamos fazer isso neste momento. Salmo de número 100. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir ou acessar e nós vamos ler. Diz o seguinte a palavra de Deus: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e somos dele. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Deus seja louvado por isso. Eu acho muito legal quando no versículo 3 o salmista diz que nós somos dele, nós somos povo de Deus, nós somos ovelhas do rebanho que ele pastoreia. Esse é um grande privilégio que nós temos, sermos conduzidos, pastoreados pelo nosso Deus. E nesse momento então nós vamos louvá-lo com esse cântico: Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém? Que nosso Deus seja louvado. E neste momento nós vamos também ter um momento de oração em que nós podemos apresentar as nossas vidas diante do nosso Deus, os nossos pedidos, os motivos que muitas vezes nos preocupam, nos incomodam,
convidamos você a fazer isso neste momento, mesmo você que está assistindo, em outro momento, este culto, que você possa agora colocar a sua vida diante de Deus, pedindo que Ele dirija a sua vida, que Ele o ajude naquilo que você necessita. Nós reconhecemos, cremos, né, que Deus é aquele que pode nos ajudar em todas as circunstâncias. Eu vou pedir para o Carlos, nesse momento, orar. Pode pegar o microfone ali. E nós vamos, neste momento, então, pedir isso ao nosso Deus. O irmão Carlos vai nos representar diante de Deus nesse momento. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai. Obrigado, Pai, porque, apesar da situação aparentemente descontrolada no mundo, nós sabemos que o Senhor está por trás de todo o controle. O Senhor tem o domínio sobre todas as pessoas, sobre os governos. O Senhor é quem dirige a nossa história, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a paz necessária, nos dê a confiança para passar por esses momentos, Pai. Nessa retomada gradual, Pai, que nós possamos, com muita responsabilidade, poder aproveitar cada momento, Pai, de estar juntos com os nossos irmãos, ainda com muita responsabilidade. Sabemos que ainda tem muitos irmãos que estão enfermos, Pai, passando por dificuldade. Sabemos, Pai, das sequelas que esse vírus trouxe para toda uma sociedade, Pai, tanto de saúde, de emprego, Pai. Pedimos que o Senhor esteja colocando as Tuas mãos poderosas sobre isso, Pai. E coloca também, Pai, abençoa os pedidos de todos aqueles que estão com pedido em seus corações nesse momento. Não somos conhecedores de todos, Pai, mas o Senhor é de antemão conhecedor de tudo que está no coração de cada um, Pai. Obrigado, Pai, na confiança de que o Senhor é nosso Pai, de que o Senhor nos auxilia, e muitas vezes o Senhor sempre tem nos capacitado, Pai, a passar por todos esses momentos, Pai. Continua, Pai, conosco, que tudo mais será feito logo mais, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Nós também louvamos ao nosso Deus por algo que aconteceu essa semana, né? Os nossos irmãos Andrew e Dani tiveram o seu bebê, nasceu o Anthony, e eles inclusive já estão em casa, né? E nós ficamos muito gratos a Deus, muito felizes por essa bênção, né? Que é uma bênção na vida dessa família, mas uma bênção também na vida de todos nós. Nós louvamos a Deus por isso. E neste momento, então, nós vamos cantar mais um cântico que se baseia no texto que nós vamos refletir nessa noite, o texto de Romanos, capítulo 11, e fala sobre o fato de que toda a glória deve ser dada ao nome do nosso Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória,
a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Podem se assentar. A nossa reflexão dessa noite, então, se baseia no texto de Romanos, capítulo 11, e nós vamos ler dos versículos 33 até o 36. Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 a 36. Antes de nós lermos o texto, eu queria pensar um pouquinho sobre esse conceito de glória e, mais especificamente, da glória ser dada a Deus. Essa expressão, glória a Deus, é uma expressão muito comum no meio cristão, no meio evangélico. Algumas pessoas adotam essa expressão como algo assim rotineiro, que faz parte da sua vida. E isso é algo muito bom, muito positivo, porque é um conceito extremamente bíblico, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender a importância dessa expressão e entender que nós não podemos repetir isso de forma vazia. Nós, algum tempo atrás, estudamos uma série de pregações, na verdade, sobre aquela oração que conhecemos como oração do Pai Nosso. E nós falamos naquela ocasião justamente isso, que tem muitas pessoas que o utilizam, que repetem aquela oração de uma forma mecânica, sem muitas vezes pensar naquilo que está sendo falado. E essa expressão, essa ideia do glória a Deus, ou muitas vezes utilizamos também o termo aleluia, que aparece na Bíblia, que também significa louvado seja Deus, é algo, como eu falei, que precisa fazer parte da nossa vida, mas precisamos ter a consciência disso, de que toda adoração, toda honra, toda glória devem ser dadas a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro e merecedor de receber toda a adoração. E então eu gostaria de ler agora neste momento esse texto e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Esse é um momento em que o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, fala a sua carta para ter um momento de adoração a Deus. E é um texto muito bonito, muito poético, nós inclusive cantamos agora, mas eu gostaria de ler novamente com você, Romanos capítulo 11, do 33 ao 36, e diz o seguinte, a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Bom, essa carta então foi escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que faziam parte da igreja da cidade de Roma, por isso é a carta de Paulo aos romanos. Essa carta é uma carta muito especial e importante, porque Paulo normalmente escrevia as suas cartas para igrejas que ele já havia passado. Então, a maioria das igrejas que nós vemos, as cartas de Paulo, são igrejas de cidades por onde ele passou e que, inclusive, ele fez parte da fundação dessas igrejas. Ele evangelizou as pessoas, por exemplo, Éfeso, lá no livro dos Atos, a gente encontra Paulo passando por essa cidade, ficou um tempo por lá, fundou aquela igreja, e aí depois de um período ele escreve uma carta para trazer alguns ensinamentos para aqueles irmãos, ou porque ele sabia de alguma situação, recebeu a notícia de alguma coisa que tinha acontecido ali, e que ele precisava então auxiliar e trazer algum tipo de orientação naquele sentido. Mas aqui é diferente. Paulo ainda não havia ido à cidade de Roma, ele ainda não tinha tido essa oportunidade. Inclusive, nessa carta, ele deixa muito claro que ele tinha um desejo muito grande disso. Inclusive, precisamos nos lembrar que a cidade de Roma era a capital do Império Romano, era, de longe, a cidade mais importante do mundo naquele momento. Então, Paulo tinha um grande desejo no seu coração de ir até aquela cidade, de conhecer aquela cidade e de conhecer, então, aquela igreja, aqueles irmãos que já existiam ali, aquela igreja que já existia ali. Mas, como ele ainda não tinha tido essa oportunidade, e a Bíblia nos mostra que no final, mais para frente da sua vida, ele acaba indo até, inclusive, preso para Roma, ele decide, então, escrever uma carta resumindo todo o Evangelho. Então, por isso que é uma carta especial, porque ele detalha, mais do que nas outras cartas, tudo que Deus planejou fazer através do sacrifício de Jesus Cristo, a condição humana antes disso, e ele trata isso de uma forma muito profunda. Por isso que essa carta ela é a mais longa, é a carta mais longa escrita por Paulo, também numa época em que não era fácil como hoje escrever. Hoje nós temos acesso fácil
materiais para a escrita, e hoje nem precisamos mais necessariamente de papel, por exemplo, para escrever, nós podemos fazer isso através de meios eletrônicos, mas na época isso era caro, era difícil acesso, então ele ter escrito uma carta grande como essa para aquela igreja mostra, né, essa importância. E ela, então, é considerada, essa carta, talvez a mais importante de todas do aspecto teológico, né? As verdades que estão contidas aqui, tudo que Paulo apresenta de uma forma profunda e, inclusive, muitas vezes difícil de entender, né? Não só num nível, assim, digamos, comum, mas mesmo aqueles que são estudiosos da Bíblia, teólogos, né? Existem textos dentro de Romanos que são debatidos, né, há séculos, que são até, assim, difíceis de entender, porque, então, Paulo traz toda essa profundidade, essa riqueza em termos de conhecimento. E uma outra questão interessante de nós observarmos aqui é que, normalmente, Paulo dividia a carta, né, vamos dizer, em duas partes. Normalmente, no início da carta, nos primeiros capítulos, Paulo apresenta essas verdades teológicas, princípios, né, verdades mesmo acerca de Deus, acerca do seu plano de salvação. E depois, na parte final da carta, Paulo apresenta então alguns princípios práticos para a nossa vida. Isso é algo comum, né? Em outras cartas de Paulo nós encontramos isso também. Então ele usa primeiro da escrita para ensinar verdades e depois ele vai mostrar o que nós devemos fazer a partir dessas verdades. Então, uma teologia correta deve nos levar a uma prática correta. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, conhecemos as verdades acerca de Deus, mais nós devemos adequar as nossas vidas a essa verdade. Então, nesses 11 capítulos, Paulo tratou de doutrina, ele apontou verdades. A partir do 12, ele vai entrar nessa parte prática. Mas é muito interessante que, ao encerrar, então, essa apresentação de tantas verdades, ele tem que fazer uma pausa, né? Ele para toda a sua argumentação, todo o seu pensamento, para louvar e adorar a Deus. E isso nos diz muito, isso nos ensina muito. Isso nos mostra que quanto mais nós aprendemos sobre Deus, quanto mais nós conhecemos quem Deus é, quanto mais nós entendemos aquilo que Deus faz, mais nós vamos ter interesse e motivação de glorificar a Deus e de servir a Ele. Quanto menos eu conhecer a Deus, menos eu vou ter esse interesse. Se eu conheço pouco, né, eu me digo, eu sou um cristão, eu vou à igreja, me considero, né, alguém assim, mas se eu não busco conhecimento da parte de Deus, conhecimento bíblico, eu vou ter muita tendência a ter uma visão distorcida das coisas. Então, eu vou ter a tendência de ser alguém, de repente, um murmurador, de ser alguém inconstante na minha fé, né, que hoje tem uma posição e caminha ao lado de Cristo, mas amanhã qualquer vento, né, até a Bíblia fala sobre isso, qualquer onda passageira me leva para outro caminho, para outra direção, e nós vemos muita gente nesse caminho. Muitas pessoas que em algum momento demonstram um compromisso com Deus, um desejo de servir a Deus, mas em outro momento já estão totalmente distantes, afirmando coisas completamente contrárias a tudo isso. Então, nós precisamos buscar, né, como eu falei, esse conhecimento, mas esse conhecimento também, ele passa do aspecto teórico. Ele precisa fazer diferença na nossa vida, como aconteceu com Paulo. Paulo ele vai tratando dessas verdades, né? Se a gente vai olhando os capítulos anteriores de Romanos, Paulo começa de uma forma muito dura, mostrando que todos são pecadores, que todos, diante de Deus, na verdade, seriam condenados. E que mesmo aqueles que faziam parte do povo da antiga aliança, o povo de Israel, que tinham a lei e que se achavam muitas vezes superiores aos outros, também não tinham como ser salvos pelo cumprimento da lei. Então não é porque a pessoa, né, é boazinha, né, faz as coisas tudo certinho, que isso salva ela diante de Deus, porque todos são pecadores. Mas, né, Deus, no seu imenso amor, então manda o seu Filho para morrer por nós, e então nós somos justificados, né, recebemos sobre nós a justiça de Cristo. Como eu falei, né, esses e outros assuntos são tratados de forma muito profunda nessa carta aos Romanos. Mas é interessante que então Paulo vai trabalhando isso, ele vai se aprofundando nessas verdades, ele vai caminhando sobre tudo isso, e a hora que ele termina isso, é como, vamos dizer assim, ele olha para trás e ele vê tudo aquilo, toda essa grandeza da obra de Deus, é algo tão maravilhoso, é algo tão espetacular, que ele tem que parar e dobrar os seus joelhos e adorar e louvar a Deus. Como eu disse, então, quanto mais nós conhecemos a Deus, aprendemos sobre Ele, mais nós vamos ter a intenção de adorá-lo. Como eu disse também, isso não é algo apenas teórico,
né? Eu aprendi sobre Deus. Mas com certeza Paulo, ao falar sobre tudo isso, ele também olha para a sua própria vida e ele percebe que ele era alvo desse amor de Deus e da graça de Deus. E que se Deus não tivesse feito isso, né, ele seria merecedor de condenação. Então tudo isso que ele trata, né, em termos difíceis muitas vezes e de forma profunda, ele sabe o quanto isso fez diferença na sua vida. Ele que antes era um perseguidor do evangelho, agora ele era um missionário de Cristo e anunciava as verdades de Cristo. Mas ele então no meio da sua escrita, antes de entrar na parte prática, e se rende em adoração a Deus. E aí eu gostaria então de destacar algumas verdades que essa adoração, esse até tratado, né, muitas vezes como um hino, né, um pequeno hino de adoração de Paulo aqui, o que essa expressão nos ensina. E a primeira verdade que eu queria compartilhar é que o conhecimento de Deus vai muito além da nossa compreensão. Ele inicia no versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ele percebe que aquilo que Deus é a sua obra, né, e ele fala aqui do conhecimento, da sabedoria de Deus, vão muito além de nós mesmos. É algo que, inclusive, nós não temos nem a capacidade de compreender. Quando nós estudamos, inclusive, né, teologia, nós aprendemos isso. Que nós aprendemos, sim, verdades sobre Deus, que Ele expressa para nós através da sua palavra, mas que nós nunca teremos condições de entender completamente a Deus. Deus não é um objeto que nós podemos colocar sobre uma mesa e examinar e chegar até as últimas conclusões, porque Deus vai além de nós, como cantamos aqui naquele cântico, Tu és soberano, né? Falamos sobre isso, né? Tu és tremendo, é o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, o detentor de todo o poder. Nós somos infinitamente menores que Ele. Deus vai muito além de nós, né? E o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, essa riqueza, ela vai muito além da nossa compreensão. Então, isso nos ensina que quando nós, muitas vezes, não conseguimos compreender os planos de Deus para a nossa vida, nós não entendemos o agir de Deus muitas vezes, existem momentos da nossa vida em que nós devemos simplesmente nos prostrar diante dEle e nos entregar em uma postura de dependência de Deus e também de adoração. Justamente nos momentos em que o nosso limite chega, justamente nos momentos em que não dá mais, né, para seguir por nossas forças, nós devemos nos lembrar que Deus está acima de nós, que Ele tem todo o poder e que nós devemos ter essa postura sempre de humildade diante dEle e de dependência. Isso também nos leva a dois opostos, né? Por um lado, isso significa que nós vamos ter que aceitar que tem coisas que nós não vamos entender nessa vida, coisas que vão além da nossa capacidade, coisas que são de Deus, planos dele, que muitas vezes nós vamos nos debater e lutar para entender, mas nós não vamos entender. Mas, por outro lado, entendendo a riqueza, né, como Paulo fala aqui, a profundidade disso, nós temos que ter o desejo de digamos que mergulhar nessa imensidão do conhecimento de Deus. Nós devemos dar o valor devido a isso. Nós devemos entender que se Deus nos compartilhou verdade sobre Ele, na palavra dEle para nós, nós devemos buscar isso para a nossa vida. Nós devemos entender que a nossa vida deve depender disso e não de outras coisas, porque muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas para guiar a nossa vida. De conselhos, né, de amigos, de outras pessoas, de ideias, né, que circulam, e o quanto muitas vezes somos influenciados pelas ideias, né, que circulam por aí. Mas se nós entendemos, né, o plano de Deus, a profundidade disso, né, dos caminhos de Deus, que são muito maiores, muito mais profundos também do que os nossos, nós vamos colocar isso como algo importante para nós e algo central na nossa vida. Então, o conhecimento de Deus vai muito além da nossa capacidade, da nossa compreensão. Depois também Paulo deixa claro que Deus não depende de nós é que dependemos dele. Então ele diz nos versos 34 e 35, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Nós podemos ser tentados muitas vezes na nossa vida de querer ensinar Deus de alguma coisa, né? Quando a gente às vezes está em alguma situação e a gente julga que a gente sabe como resolver aquilo, né? Eu quero aquilo, né? E aí a gente às vezes até ora assim, pedindo, né, que Deus cumpra a nossa vontade, o nosso querer.
Nós somos tentados isso. A gente às vezes acha que Deus não está vendo direito as coisas, né? Ele está lá em cima, a gente que está aqui embaixo, a gente que sabe qual é o caminho que deve acontecer. E a gente pede muitas vezes para Deus, e tem pessoas que, infelizmente, se acham no direito de exigir as coisas de Deus nesse sentido. Mas a verdade, né, que essa parte nos apresenta, essas palavras de Paulo, nos apresentam é que nós não temos como ensinar a Deus. Nós não temos nada para oferecer a Ele também que já não venha dEle. Porque se nós temos algum nível de capacidade, de conhecimento, de sabedoria, até mesmo isso vem da parte de Deus. E nós precisamos, então, nos sujeitar a Ele. Tudo aquilo que nós podemos fazer na nossa vida, até mesmo nesse sentido de servir a Deus, sempre será apenas uma resposta àquilo que Ele já fez por nós. Então, se nós dedicamos a nossa vida no reino de Deus, se nós dedicamos os nossos recursos para a obra do reino, para a obra missionária, nós não podemos achar que nós estamos oferecendo algo para Ele. É o que Paulo fala, quem primeiro deu alguma coisa para Deus, para que então Ele seja recompensado. Deus nunca recebeu nada de ninguém, né, para que tivesse que pagar. Tudo que temos vem dele, vem da parte do próprio Deus. E se nós entendemos essa verdade, a nossa vida muda, a nossa postura diante de Deus muda, a nossa forma de orar vai mudar, porque ao invés de ficar exigindo e reclamando e cobrando a Deus e achando que Ele não atende, né, às nossas vontades e que onde que está Deus porque Ele não atende às nossas vontades, a nossa oração vai ser muito mais: Senhor, me molda a Tua vontade. Senhor, me mostra a Tua vontade para que eu possa me adequar a ela e não faça a minha vontade. Como Jesus ora, seja feita a Tua vontade. No momento mais crítico, digamos, né, da vida de Jesus aqui neste mundo, prestes a ser preso, torturado e crucificado por nós. Jesus, humanamente falando, o seu desejo natural e que ele expressa ali era de não ter que passar por aquela situação. Mas ele sabia que esse era um plano de Deus muito maior do que aquele sentimento. Então ele pede, né, a Deus, ao Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, o Teu querer. E ainda, no último versículo que lemos, o versículo 36, nós aprendemos que o objetivo final de todas as coisas é a glória de Deus. É um versículo tão conhecido, né, e tão belo que diz: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. O objetivo final, então, de todas as coisas é a glória de Deus. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. Ao longo da história da igreja cristã, sempre foram escritos documentos que resumiam de alguma forma a fé cristã, isso desde o início. E também depois do momento que houve a reforma protestante, né, e que então algumas igrejas romperam com a igreja dominante da época, isso se tornou bastante forte, né, e surgem vários desses documentos registrados na história que falam sobre a fé. E um deles, muito famoso, né, após a reforma protestante, é chamado o Catecismo de Westminster. Né? Westminster é uma cidade e lá foi criado então esse documento que era uma apresentação de perguntas e respostas básicas da fé. E a primeira pergunta desse catecismo é: qual é o fim principal do homem? Ou seja, qual é o propósito principal do ser humano? E a resposta que o próprio catecismo dá com base na Bíblia, né, e ele apresenta vários textos, é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, esse é o objetivo de todas as coisas. Então, quando a gente faz qualquer ação, devemos ter em mente isso. Mesmo como igreja, né? Por exemplo, nós enfatizamos aqui, gostamos muito de falar, por exemplo, sobre missões. E quando nós falamos de missões, nós falamos de pessoas que não conhecem a Cristo, nós falamos de povos que não são alcançados, de pessoas que estão sofrendo e estão distantes de Deus. Então a gente fala: olha, a gente deve amar essas pessoas e a gente deve querer levar o evangelho para essas pessoas, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Isso tudo é necessário, está certo, mas o maior propósito, inclusive, por exemplo, de fazer missões, deve ser a glória de Deus. É porque existem pessoas no mundo que estão distantes de Deus e não estão reconhecendo que Ele é digno de adoração. Então, isso deve nos motivar em primeiro lugar, levar as pessoas a reconhecerem a grandeza de Deus e a se prostrarem diante dEle. E como consequência, isso vai salvá-las. E como consequência, isso vai fazer uma grande transformação na sua vida. Mas a glória de Deus, né, deve ser esse
fator motivador das nossas vidas. Paulo, em outra de suas cartas, deixa isso muito claro, em um versículo bem conhecido também, lá em 1 Coríntios 10, 31. E nesse texto ele diz o seguinte: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, né? Desde as ações mais simples. Olha o que Paulo fala aqui sobre comer e beber. É algo que a gente faz diariamente, várias vezes por dia. A ação mais, né, uma das ações mais básicas, uma necessidade básica que nós temos. Mas até o nosso comer e beber deve ser para a glória de Deus. O dormir, o andar, tudo deve ser para a glória de Deus. Isso nos ensina muito que não são apenas esses momentos da nossa vida, né, que reunimos como igreja, um momento de culto, que é um momento, entre aspas, santo. Né? Esse é um momento separado, a gente tem que se comportar de uma forma especial, porque agora a gente está louvando a Deus, porque agora Deus está presente. Não, a nossa vida como um todo, cada detalhe dela deve ser para glorificar a Deus. E eu venho pensando, né, nesse texto já faz alguns dias, tem falado bastante ao meu coração, especialmente nesse momento, né? Porque quem imaginava passar pela situação que nós estamos passando nos últimos meses? Nós não imaginávamos, no início desse ano, né, lá em janeiro, ninguém imaginava que a pandemia tomaria essas proporções, que chegaria ao nosso país dessa forma, que mudaria as nossas vidas por completo. E aí a gente vê isso, né? Nós somos lembrados disso, que somos tão pequenos, tão limitados, mas Deus não. Nós fomos pegos de surpresa, mas Ele não foi. E Ele tem os seus planos acima de tudo isso. Ele quer usar toda essa situação para reverter isso em bênção nas nossas vidas, em crescimento, em amadurecimento das nossas vidas. Então, em tudo nós devemos louvar a Deus, mesmo em meio a essas dificuldades. E agora, né, nesse momento em que, depois de tantos meses, a gente pode começar a voltar a se reunir, a gente deve ter um coração cheio de gratidão, mas cheio de louvor. Não um coração murmurador falando, puxa vida, né? Perdemos meses das nossas vidas, olha que situação difícil. É claro que devemos apresentar as nossas tristezas, o nosso lamento diante de Deus, mas acompanhado sempre dessa expressão de confiança, de louvor, essa certeza de que Deus está acima disso tudo e de que Ele merece ser louvado. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Não vai haver um momento da nossa vida, uma situação da nossa vida, que Deus vai deixar de ser merecedor de ser adorado e louvado. Em todos os momentos devemos reconhecer isso. Paulo fala aqui, né, sobre toda a glória seja a Ele eternamente. Deus é louvado nas alturas e nós devemos ter essa consciência. Nós passaremos a eternidade adorando ao nosso Deus. Mas que hoje, né, nós tenhamos essa consciência, que hoje nós tenhamos esse desejo de nos colocar diante de Deus em submissão, em independência e, acima de tudo, em adoração. E que nós possamos ter esse desejo, né, de, como Paulo, de olhar para as riquezas de Deus, de olhar para as verdades de Deus. A cada dia mais, quanto mais nós tivermos esse interesse, quanto mais nós dedicarmos tempo a ler e a estudar a palavra de Deus, mais nós vamos nos sentir maravilhados com tudo isso e motivados, então, a nos render em adoração, em honra, em glória ao nosso Deus. Eu gostaria de orar nesse momento e gostaria de convidar você a fazer uma oração de adoração a Deus. Como falamos, a adoração não depende de circunstâncias, não depende simplesmente daquilo que Deus faz, mas é por Ele ser quem Ele é. E muitas vezes nós temos dificuldade, né? Quando a gente, às vezes, até na igreja fala, vamos fazer uma oração de louvor, de adoração, a gente acaba entrando pedindo coisas para Deus, porque esse é o nosso costume, né? E estamos muitas vezes mal acostumados. Mas a gente deve dedicar mais tempo da nossa vida, né? Mais momentos, e em todos os momentos que formos orar, sempre devemos reservar uma parte para adorarmos o nosso Deus, porque Ele é digno, né? A Ele seja a glória eternamente. Vamos orar? Nosso Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, porque somos lembrados, mesmo que de forma tão breve e superficial, o quanto o Senhor é maravilhoso. Realmente vemos, ó Deus, que como Paulo faz aqui, não dá para olhar para o Senhor, não dá para olhar para as Tuas obras, não dá para olhar para aquilo que o Senhor faz e não se render, e não se sentir constrangido, ó Deus, a nos prostrarmos na Tua presença e adorarmos ao Senhor.
porque o Senhor é um Deus grandioso, majestoso, soberano sobre todas as coisas, como cantamos aqui, ó Deus. E nós, então, reconhecemos tudo isso e queremos, então, consagrar as nossas vidas a Ti. Queremos, ó Deus, que as nossas vidas sejam, de fato, uma expressão de adoração ao Teu nome. Como fomos lembrados também, entendemos que isso não pode se resumir a um momento, a um dia, a um local onde nós nos reunimos, mas isso deve fazer parte da totalidade das nossas vidas, como somos orientados por Paulo, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, devemos glorificar ao Senhor. E entendemos, ó Deus, que esses dias que temos vivido tem sido uma grande oportunidade para nós glorificarmos ao Senhor através das nossas atitudes, dando exemplo às pessoas, agindo, ó Deus, com retidão, com honestidade na Tua presença, testemunhando do Teu amor, de que nós temos uma confiança maior do que qualquer que podemos ter nessa vida, porque o Senhor nos dá uma esperança eterna, fazendo, ó Deus, uso, então, do nosso tempo, das oportunidades que o Senhor nos dá para fazer isso, para testemunhar do Teu nome e glorificando ao Senhor, ó Deus, mesmo que não juntos, cultuando ao Senhor, mas podemos fazer isso nas nossas casas, com as nossas famílias, fazemos isso individualmente e podemos fazer isso onde nós estivermos. Nós queremos, então, neste momento, render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque reconhecemos que o Senhor é merecedor. Ó Deus, nos perdoa pelos momentos em que nós achamos que nós podemos ou devemos ensinar o Senhor de alguma coisa, em que nós achamos que nós sabemos o que é melhor, que o nosso caminho é melhor e tentamos convencer o Senhor disso, e muitas vezes que somos ingratos porque não reconhecemos tudo que o Senhor tem feito por nós, mas que a cada dia, Deus, possamos estar mais perto do Senhor e que possamos dobrar sempre os nossos joelhos em adoração ao Senhor. Eu te louvo, ó Deus, por esse tempo, te agradeço por poder estar aqui com os meus irmãos, agradeço pela vida das nossas crianças que estão também ali reunidas, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um, dirija a vida de cada um, nesta semana, Deus, que mais uma vez se inicia e se apresenta desafiadora a todos nós, mas que possamos vivê-la nessa perspectiva, de que o Senhor é o Deus soberano, que o Senhor está acima de todas as coisas, de que o Senhor está conduzindo as nossas vidas, de que o Senhor está cuidando de nós e de que o Senhor está nos dando as condições, as possibilidades, ó Deus, de vivermos plenamente na Tua presença. O que não nos livrará de sofrer dores, de passar por problemas, mas nós podemos, ó Deus, caminhar seguros, firmados em Ti. Te louvamos por tudo isso e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, aqueles que nos acompanham nesse vídeo também, que esse possa ser o desejo do nosso coração. Nós vamos aí nos adaptando, agora a essa nova realidade. Inicialmente teremos os nossos cultos sempre aos domingos, às 6 horas da tarde. Também tentaremos, para a próxima semana, outras possibilidades aí, talvez de transmissão, mas esperamos que todos tenham sido edificados nesse tempo e que possamos continuar caminhando seguros, firmados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa semana.